Vamos acionar a nossa reportagem, que está um pulinho lá no Rio de Janeiro agora, hein? O Rodrigo Viga está nos chamando para contar o que é que o governador do Rio, Cláudio Castro, propõe, sugere, que ideia ele tem para arrecadar impostos, meu caro Viga. Bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para a Lívia, para Paulo, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. O dia começou fechado, vai abrindo aqui no Rio de Janeiro. A gente está aqui na onda de Copacabana, inclusive o mar já está menos agitado. Agora, continua agitada também a discussão em torno do texto para a votação da reforma tributária, quem sabe ainda esta semana. A perspectiva é que a CCJ do Senado Federal vote ainda nesta terça-feira, nas próximas horas, esse texto elaborado pelo relator da matéria, senador Eduardo Braga. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que os governos estaduais que fazem parte do COSUD, Sul e Sudeste, ainda não estão convictos, não estão satisfeitos com a proposta nesse texto que prevê a criação de um comitê compensador, um conselho compensador do IVA, um imposto de valor agregado, na verdade, vai envolver o IBS, um novo imposto que vai ser criado para substituir impostos estaduais e municipais, no caso, ICMS e ISS, ICMS estadual e ISS municipal. Na avaliação do governador do estado do Rio de Janeiro, não existe a necessidade de se criar mais um grupo, mais um conselho, mais um comitê, ou seja, uma nova burocracia. Como o mundo já está todo mecanizado, já está todo digitalizado, poderia se criar uma espécie de câmara de compensação digital, usando a inteligência artificial. Isso daria celeridade, agilidade ao processo e evitaria muitos debates que poderiam atrasar e atrapalhar a vida financeira dos entes subnacionais, de estados e também de municípios. Segundo Cláudio Castro, não existe um consenso sobre a criação desse comitê, que faz parte, como eu disse, do texto do senador Eduardo Braga. Ele, inclusive, defende que esse comitê com inteligência artificial, esse comitê digital, seja vinculado ao Fundo de Participação dos Estados, recursos que saem do governo federal e irrigam as contas nos governos estaduais. Caso não haja um pagamento, uma compensação, o dinheiro seria bloqueado no mês seguinte. Fica a expectativa da votação na CCJ ainda nesta terça-feira, nesse texto da reforma tributária, que tem muitas exceções, o que é motivo de preocupação da área econômica, uma vez que são mais de 700 emendas, mais de 700 discussões, e isso poderia elevar esse IVA para 27,5%. Vamos ouvir o que disse nas últimas horas o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em um evento do qual ele participou em São Paulo, sobre essa, vamos dizer assim, insatisfação com a criação desse comitê compensador do IBS, um imposto que vai agregar ICMS dos estados e ISS dos municípios. Eu não entendo porque tem mais uma instituição, mais um conselho, mais uma burocracia, se tudo é pelo sistema financeiro nacional. Então, com um clique você sabe quem tem que pagar, quem tem que receber. Não pagou, você bloqueia o FPE do mês seguinte e paga. Me parece tão simples, para ter que ter mais uma vez um conselho, você vai ter que mais uma vez brigar, você vai ter que mais uma vez ter representatividade, elegibilidade de quem é desse conselho. Daqui a pouco o presidente desse conselho é mais importante que o presidente da República. Então eu acho um atraso para o Brasil, é mais uma burocracia, e em vez de unir os estados, mais uma vez você está botando nós contra eles. Acho um atraso para o Brasil isso. Esse, então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que participou de um evento do LIDE. Qual é a grande preocupação, Colombo, Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan? Como se diz popularmente, que um Estado fique na mão de outro, ou que fique na mão desse comitê, desse conselho de compensação que vai distribuir ou reter recursos dos tesouros estaduais e também municipais. Lembrando, viu, minha cara Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, que a perspectiva traçada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
é que ainda esta semana, no mais tardar até quinta-feira, o texto da reforma tributária seja votado e provavelmente aprovado no plenário do Senado Federal, com todas essas discussões que ainda estão no ar, criando novas camadas de debate e também novas camadas de pressão aos 45 do segundo tempo. É importante votação segundo especialistas, uma vez que o governo, por outro lado, já vem sinalizando a possibilidade de não atingir o déficit fiscal zero no ano de 2024. E a aprovação da reforma tributária esse ano, embora ainda falte a regulamentação, daria uma boa sinalização ao mercado e aos investidores, viu, Lívia? Muito bem, nós ouvimos aí o Rodrigo Viga. Eu quero ouvir um pouquinho do Mota também sobre esse temor manifestado pelo governador do Rio, que é o temor de alguns colegas dele também, governadores de estado, Mota, de perder a autonomia, não só perder a arrecadação, mas perder a autonomia para arrecadar os impostos, para tocar o caixa e ficar dependendo cada vez mais de repasse da União por impostos que hoje são arrecadados e ficam nos cofres dos governos estaduais. Faz sentido esse temor, Mota? Faz sim, Colombo. Bom dia para você. Dia. É uma preocupação legítima, um ponto que já foi levantado por muitos analistas, alguns até que classificam esse conselhão como um atentado ao princípio federativo. Essa reforma sofre várias críticas, foi uma reforma que foi aprovada quebrando recordes de velocidade na Câmara dos Deputados. A maioria dos deputados não teve nem tempo de ler e entender o que estava sendo aprovado. É uma reforma que cria o que provavelmente será o maior IVA do mundo, a maior alíquota do mundo. O IVA geralmente é um imposto só, aqui no Brasil virou uma jabuticaba, porque vão ser dois impostos, o IBS e o CBS, e aí criaram esse conselhão que é o que vai gerir um fundo de desenvolvimento, de compensação. O que era para ser uma simplificação está se mostrando uma complicação muito grande. O pior de tudo é que essa versão, a última versão que está sendo discutida pelo Senado, tem um número muito grande de áreas, de setores, de indústrias que serão isentos ou que terão alíquotas reduzidas. E quem é que vai pagar a conta de todos esses casos especiais? O trabalhador. É isso que vai acontecer. Então, essa reforma, a menos de uma modificação muito grande, e o governador Cláudio Castro tem razão em todas as críticas que fez, a menos de uma modificação muito grande, ela vai ser uma reforma para pior.